Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo no dia 20, agora jogando fora de casa contra o Corinthians e pode ter alguns desfalques importantes. O São Paulo que pode ter de volta ainda esse ano o Morumbis. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tem uma última notícia chegando, né, Bazege? É isso, Mi. O São Paulo anunciou há pouco mais um lesionado. Agora o Arboleda sentiu a posterior da coxa esquerda, realizou exames de imagem. Mais um atleta fora. Dificilmente vai enfrentar o Corinthians. O São Paulo com 13 desfalques no departamento médico. É uma coisa de louco. Ninguém entende o que está acontecendo no São Paulo. E a diretoria vai ter que trabalhar aí durante as férias para reformular esse departamento médico, otimizar processos, rever o quadro de funcionários. Você acha que é desgaste físico? Você acha que há uma defasagem no departamento? Tem muitas lesões, Mi. Por exemplo, uma ruptura de ligamento cruzado do joelho. Não é culpa do departamento médico. E demora isso acontece. mesmo, né? Isso acontece. É uma lesão traumática. Agora, lesões musculares, a maioria delas é possível você prever, é possível você evitar. Hoje você tem diversas ferramentas que apontam o desgaste do jogador, qual é o risco de lesão desse determinado atleta se ele entrar em campo, e isso todos os clubes têm. Então, por que é que no São Paulo, toda semana, só essa semana, 3 lesionados, 3 notícias de jogadores lesionados? Por que é que isso não acontece nos outros clubes? Fala-se muito, o Palmeiras joga em grama sintética aumenta o risco de lesão. Mas por que é que então que no Palmeiras há uma decorrência de lesões muito menor do que no São Paulo? Será muito que é o complicado. tipo de treinamento? É muito complicado. Eu não sei se é a preparação física, Isso, se é o departamento médico. Eu sei que algo precisa ser revisto no tricolor, pensando na próxima temporada, porque não há como você julgar o trabalho de um treinador, sendo que ele não tem 13 atletas à disposição, sendo muitos deles titulares absolutos da equipe. Olha, vou dizer uma coisa para você. Está na hora do Júlio Casares aparecer. Está na hora dele aparecer. Para explicar isso aí? Chega de tirar foto com o padre na rede social, imitar Silvio Santos na rede social. Ele tem que ir, nada contra o Silvio Santos, pelo amor de Deus, é o maior comunicador do Brasil, mas imitado pelo Júlio Casares é horrível. Né? Então, quer dizer, ele não tem que fazer esse tipo de coisa. Ele tem que cuidar do São Paulo. Entendi. E cuidar do São Paulo muito bem. Alguma coisa na infraestrutura de São Paulo está errada. O Enzo Dias, por exemplo, Chico, lateral esquerdo titular do São Paulo, preferiu fazer a cirurgia da hérnia inguinal na Argentina. Por que ele não fez com o médico do São Paulo? Ou com a equipe médica do Hospital Albert Einstein, que tem parceria com o São Paulo? Hoje, os jogadores do São Paulo preferem viajar, no caso do Enzo Dias, que é argentino, viajar até a Argentina e fazer a cirurgia com um médico de sua confiança, do que se tratar com os médicos do São Paulo. Então, a situação está bem estranha. Quero falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. O São Paulo já crava. Vai fazer sua última partida como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. Jogo marcado contra o Internacional para 3 de dezembro. Essa data ainda pode ser reagendada pela CBF, mas esse confronto contra o Internacional será no Morumbis e não na Vila Belmiro, como havia sido programado nos últimos tempos. Preciso contar que o São Paulo tem recebido 6 shows internacionais. Já foram 2 apresentações do Imagine Dragons, mais uma apresentação do Linkin Park. Nesse sábado, Dua Lipa se apresenta e ainda a apresentação também do Oasis em 2 datas. Pois bem, o último dos shows no Morumbis ocorre no dia 22 de novembro. A partir do dia 23, o São Paulo inicia uma mega operação de limpeza do estádio. Retirada do palco e implantação de um gramado que havia sido retirado para que não fosse danificado. Ou seja, do dia 23 até o dia 3, o São Paulo entende que terá condição de ter um gramado minimamente aceitável para a partida contra o Internacional. Até por isso o tricolor já crava que fará seu último jogo como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do próprio estádio. Pode ser uma partida decisiva para as pretensões do São Paulo de brigar por vaga em Libertadores. Nesse momento o tricolor é o 8º colocado.
E dessa maneira só vai para a pré-Libertadores se um dos times campeões da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Casos, por exemplo, de Cruzeiro ou Fluminense. Se qualquer um desses times vencer a Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo no 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. E aí, a saideira, Oscar teve uma síncope vasovagal. Esse foi o problema que afetou o jogador durante uma sessão de testes e exames de olho na próxima temporada. Essa síncope vasovagal nada mais é do que a perda da consciência por alguns instantes. Já deu para perceber por todos os exames que o Oscar até pode continuar jogando, desde que medicado e acompanhado, mas a decisão de permanecer atuando ou se aposentar ainda não foi tomada pelo meio atacante. Luca Bop, primeira pergunta. Luca Bop? Quais posições o São Paulo precisa se reforçar para 2026? Pergunta Luca Bop. Departamento médico, fisiológico e de preparação física, para mim, é o mais fundamental. Putz, meu, pode crer, viu, cara? Eu acho que a questão do elenco, né, não tem exatamente uma posição específica. Eu acho que ela precisa de mais vitalidade, mais jovialidade nos 3 setores do campo. Sim. A questão é com que grana fazer uma brincadeira? Com que grana? Dura, hein? Né? Cadu Freire, parece que Diego Fernandes conversou com conselheiros no clube paulistano mais um engodo, que é o empresário lá que acertou a vinda do Ancelotti e tal, uma figura ainda um pouco controversa, né, vamos dizer assim. Vai dizer o mínimo, né? Não é confiável, não é essa suposição que ele com uma varinha de condão vai apresentar um plano para viabilizar o São Paulo. Gente, não caiam nessa, cara. Não tem esse negócio, esses atalhos não existem, cara. É trabalho e vamos embora. Não tem esse negócio de já comeu a guia, tá bem mesmo. Não tem atalho, gente. Não adianta, tem que ter calma. O Crespo falou, né? Paciência, não vai ser agora, não vai ser ano que vem. Exato. Mas tem que caminhar para algum sentido. Sim. E não é com essas loucuras aí. Eu acho, tô crente nisso. Exato. Igor Ogas, o que vocês esperam do novo ambulatório de medicina regenerativa do São Paulo? Que funcione. Cara, meu, eu espero isso. A gente tá aqui nessa semana. Depois eu até vou ter minha impressão, viu, Tironi? Quer dizer, né, em uma semana parado, o São Paulo já tava com mais de 10 lesionados. Em uma semana teve o problema cardíaco do Oscar, teve a cirurgia do Enzo, teve a dor no joelho do Lucas. E a volta da dor no joelho do Lucas. Incrível. E eu já reparei um negócio, não sei se você concorda comigo. Nas semanas de data FIFA, quando o São Paulo para de jogar, a minha impressão é que o Crespo puxa nos treinos. E a comissão técnica. Não tinha pensado nisso. Perceba, o Lucas sobretudo, ele não aguenta. Não tinha pensado nisso, ó. Lucas e Oscar sobretudo, ele puxa, claro, né? Tipo, agora ele pode treinar, né? E também até pelo tipo de jogo que ele quer, talvez. E os caras estão... Tem muita lesão ou incômodo ou limitação nas semanas livres de treino. Que aí, porque com muito jogo não dá pra você treinar muito, né? E isso tem acontecido. É difícil a gente imaginar qual elenco estará disponível para enfrentar o Corinthians na quinta-feira. E aí o Yuri Quirini pergunta: dá pro Caleri voltar a jogar no auge ano que vem? Auge, não sei. Auge, acho que... Aliás, nesta semana, na sexta-feira, o Caleri participou, foi treino aberto, né? Ele não participou do jogo-treino contra o Sub-17, mas ele já participou de atividades no campo contra os campeões, com choque. Ele já está num estágio, mas em princípio tratam o Caleri para 2026, né? Não para jogar ainda esse ano. O Léo Médio fala o movimento desse Diego Fernandes, o que ouviram a respeito, acabamos de falar. Cara, não pensa nesses atalhos que para mim não dá. Thiago Seixas, qual o grau de lesões de Pablo Maia e Marcos Antônio? Jogam o clássico? Não, né? Pablo Maia voltou a treinar, o Pablo Maia tem chance. É? Engraçado, no começo. Parecia mais grave? Parecia mais grave, mas ele já treinou com bola, com o Caleri, inclusive. O Marcos Antônio não apareceu. Então, o Marcos Antônio você pode descartar depois de várias lesões musculares. Acho que ele não vai antecipar, mas o Pablo Maia tem chance de
de jogar contra o Corinthians. Eu confesso que eu tô muito impactado com isso que você me falou, que eu não tinha pensado nisso. Eu acho uma boa questão, eu sabia? tava pensando em ia falar pro Plihal isso agora. Acho uma boa questão, olha aí, tá vendo? Tá vendo? É isso. Pedro Gui. Com a intensidade dos treinos nas semanas livres, né? Pedro Gui, vocês gostam da ideia de um investidor dentro do clube? Seria então, igual a Leila? Mas quem? Então, é o Dinho, todo mundo tá achando que esse Todo mundo acha que vai salvar lá. Não é a Leila, não tem a Leila. Ele é um caso sui generis. O marido torce pro Palmeiras, é bilionário, investiu um patrocínio no Palmeiras com um valor que não existia no mercado. Antes disso tinha o Paulo Nobre. O Palmeiras teve uma confluência de coisas que deram super certo. Tem que incrementar suas receitas, não é com milionário. Ninguém vai botar dinheiro no São Paulo se não mandar no São Paulo. Anunciou um patrocínio novo de manga agora que vai dar 3 milhões por ano. 3 milhões e não sei o que por ano. Enfim. Matheus Figueiredo, do jeito que estamos, acreditam em rebaixamento no novo formato do Paulistão? Acredito, tenho medo disso. Acho que Mas você sempre tem bastante medo, né? Não, tá cada vez pior, tô tendo medo a cada ano, né? Eu acho que esse formato é arriscado não só pro São Paulo, pro Corinthians e pro Santos também. Bem arriscado. Bem arriscado. Edson Martins, o time mais jovem, mais físico e mais saudável. Esse é o sonho, mas a questão é como? Como vai fazer isso, né? Com Como o São Paulo vai conseguir saídas de atletas mais velhos com contrato para abrir espaço para essas... Exatamente. O Rolling Stones falando, ele tá no meio da rua. Tá no meio da rua, deve estar estar alguma coisa, deve estar manobrando algum negócio aí. Bruno, novo patrocínio da manga do São Paulo, 3,6 milhões. Palmeiras, 10 milhões e Flamengo, 11 milhões. Então, tá? É isso que eu tô falando. É o que o Arnaldo falou, tem que incrementar essas receitas. São valores muito baixos. Exatamente. Não, porque vai ser o ano que mais arrecadou em marketing, em publicidade, em marcas. Mas tá aquém, tá muito aquém. Não só dos principais rivais, aquém do potencial do São Paulo. Claudionei, que tá sempre no Parque do Ibirapuera, hein? Encontra lá, sim. Ótimo. Como rejuvenescer o elenco sem dinheiro? Pois é, cara, essa é uma grande... você tem que tentar algumas negociações como as do Tapia, do Marcos Antônio, que você faz o empréstimo do jogador, aí podendo contratar em definitivo de acordo com metas parceladas e tal, né? Agora de falar sobre o São Paulo, Lucas Moura mais uma vez é dúvida no tricolor. O jogador voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo que passou por 2 intervenções recentemente. O tratamento tem sido feito com fisioterapia, dessa maneira o Lucas Moura deixou de participar da rotina de treinos com bola. Sendo assim, dá para imaginar que dificilmente o Lucas Moura terá condição de participar do confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo super decisivo para as 2 equipes que ainda brigam por vaga em pré-Libertadores. Só para lembrar, desde que foi contratado pelo São Paulo na temporada passada, Lucas sofre com uma série de problemas. A questão envolvendo o joelho pegou muito nesse ano. Ele chegou a passar por uma artroscopia no dia 30 para retirada de uma fibrose. Desde então esteve à disposição em 9 partidas, sendo 4 como titular e outras 5 saindo do banco de reservas. Desde o início do ano são apenas 28 jogos e 5 gols marcados. Que nota você dá para a passagem do Lucas Moura, essa segunda passagem? Só não se esqueça do custo, atleta que ganha R$1.800.000 por mês. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo no dia 20, agora jogando fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e fundamental para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos um empate. Não pode perder esse jogo, até porque no momento o tricolor está em 8º no campeonato, 3 pontos à frente do próprio Corinthians, do Ceará, do Vasco da Gama e do Red Bull Bragantino. E por que essa 8ª colocação é tão importante? Porque se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, vai abrir um G8, e se o São Paulo se manter na 8ª colocação, garante uma vaga na próxima pré-Libertadores.
o Atlético Mineiro, que está apenas um ponto atrás do São Paulo, está na final da Copa Sul-Americana e, caso vença, já garante vaga direta. Então o São Paulo vai ter um jogo muito importante nesse dia 20. E o grande problema para o São Paulo continua sendo as lesões. Já basta o Caleri, o André Silva, o Rian Francisco, o Rodriguinho, o Oscar e por aí vai. Agora o meio-campista Lucas Moura voltou a sentir o joelho e também virou dúvida para essa partida contra o Corinthians. Na lateral esquerda, o São Paulo já não tinha o Wendel, como sempre. Agora até o Enzo Dias também operou e não deve jogar mais nessa temporada. Então o São Paulo mais uma vez vai a campo todo desfalcado. Chega a ser brincadeira, né, galera? E na minha visão, como eu sempre falo aqui no canal, na próxima temporada, o São Paulo precisa tentar trazer jogadores mais jovens e parar de trazer tantos veteranos. Até porque não adianta nada eles estar livres no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, luvas e não compensa, porque a maioria só fica machucado e os que jogam não decidem. Eu sei que a maioria desses veteranos do elenco tem contrato longo, como o Oscar, por exemplo, que vai até o fim de 2027 e só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão e a gente ainda não sabe se realmente ele vai se aposentar. Lucas Moura, que tem mais um ano de contrato, ganha do São Paulo 1,8 milhão. O Wendel, que também tem contrato longo, ganha mais de R$1 milhão. Sem contar o Cedric, o Rafael Tolói, que também chegou esse ano. Então, na minha opinião, o São Paulo tem que aproveitar e ver quem tem seus contratos acabando nesse fim de ano, como Luiz Gustavo, Dineno, Rigoni, e não renovar com esses jogadores. E o meio-campista Oscar foi diagnosticado com a sincope vasovagal. Graças a Deus não é uma coisa muito séria e ele pode retornar em breve. Eu sei que a maioria dos torcedores quer que o Oscar se aposente, inclusive eu. Mas claro, né, galera, que ele esteja bem, recuperado e seja uma escolha dele, não por motivo de saúde. E eu vejo algumas pessoas falando, mas agora o Oscar ganha um alto salário, não pode ficar, que não sei o quê. A gente não pode esquecer que quem fez esse contrato foi os próprios dirigentes. Agora eles que aguentem, né, galera? E que sirva de lição. Até porque vários jogadores estrelas que o São Paulo já trouxe, como Rames Rodrigues, Daniel Alves, Juan Fran e por aí vai, não deu certo. E até quando esse dirigente vai continuar fazendo isso? E o São Paulo tem mais 5 jogos pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar buscar essa vaga na próxima Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Então, como a gente já falou nesse vídeo, no dia 20, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Corinthians. Agora no dia 23, vai jogar novamente na Vila Belmiro, agora contra o Juventude. No dia 27, vai jogar fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, segundo Jorge Nicola, o São Paulo pode voltar a jogar no Morumbis, agora contra o Internacional. No dia 7 de dezembro, o São Paulo fecha o Campeonato Brasileiro, agora jogando fora de casa contra o Vitória. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!